Tá. Bom, em relação à questão das emendas parlamentares, em relação, digamos, ao rearranjo ministerial do Lula, que espaço que você tem para o Lula ganhar oxigênio político aí, orçamentário? Nós lá no REDEM, no pós-doutorado que eu estou fazendo na Universidade Federal do Paraná, a gente levantou um dado que é sobre a taxa de governismo dos partidos, né? Ou seja, a proporção de deputados e senadores que votam segundo a orientação da liderança do governo, né? Então a gente fez isso para cada partido. E aí o que eu observei lá? Os partidos de centrão, eles têm uma dificuldade, eles têm uma diferença, né? No Senado, o PP é mais resistente a ser governista, e na Câmara é a União Brasil. A União Brasil, desde o primeiro trimestre de 2023, ela caiu, a taxa de governismo dela está em torno de 50%, e ela se mantém assim, né? Então, dentro da Câmara é um partido que me parece que o presidente terá que ter um pouco mais de atenção. E na Câmara, e no Senado, provavelmente por causa do ex-ministro do Bolsonaro, que lidera o PP no Senado. Então, agora, na média, todos os partidos do Centrão, se vocês reuni-los todos, o governo tem uma taxa de governismo no Senado um pouquinho maior, de 79%, e 76%, 77% na Câmara. Isso está relativamente estável desde o primeiro trimestre de 2023. Então, aí a gente olhou quantos ministérios, partidos... Desculpa, o republicano também é um problema para o governo, né? O republicano tem uma taxa de governismo baixa. Não me lembro agora se no Senado ou na Câmara. Então, aí a gente olhou quantos ministérios esses partidos têm, né? Então, poucos ministérios, União Brasil um pouco mais, o MDB é super estável, né? Tem uma taxa de governismo relativamente alta. Então, tentando responder a sua pergunta, o Centrão, ele é mais governista do que oposição. Na média, ele é mais governista. Há problemas pontuais. Republicanos, PP, União Brasil, há problemas pontuais. Precisa saber, e aí o Lula vai ter que fazer esse redesenho, porque a reforma ministerial dele não passa só por unir a sua base, né, montar uma coalizão que fique ali, ajude ele até o final do governo. Passa também por 26. Então, esse redesenho tem que passar por 26, embora esteja longe, mas alguns possíveis ministeriáveis terão interesse em ter uma pasta para ter visibilidade. Passa pela manutenção dessa coalizão, ou até melhora dessa coalizão, e passa pelos novos presidentes da Câmara e do Senado. Então, precisa negociar com esse tripé aqui para a coisa funcionar. Não é fácil, né? Porque o PT abrirá mão de ministérios, né? O PT está com 13 ministérios, abrirá mão de ministério para mais espaço para formar esse governo de coalizão. Como é que negocia isso, né? Você tem 7 ou 8 ministros sem partido. Aqui também é um espaço que você pode, eventualmente, trazer partidos dessa base, ampliar para o União Brasil, ampliar para um outro partido do chamado Centrão. Então, é um trabalho de articulação política, de redesenho desse ministério, no momento crítico em que o governo está com baixa popularidade, que ele tem que pensar em 2 anos, né? E tem estrategistas, você tem visto capacidade estratégica, digamos, na Casa Civil, no pessoal que está articulando isso? Sinceramente, não vejo. Me parece que tem muita bateção de cabeça. Isso chega para nós, sociedade civil, né, que estamos aqui fora, muito mais pelos desencontros da comunicação. Mas, embora ela seja a parte visível, ela está refletindo algumas dificuldades internas, né? Hoje mesmo vi uma análise de uma colega muito interessante, ela mostrou no bastidor que foi o anúncio daquele pacote de cortes, né, em que foi incluído também a isenção para quem ganha até R$5.000 no imposto de renda. E mostrou o bastidor daquilo ali, muito interessante, porque mostra o quanto... E, assim, eu tendo a ponderar também um pouco, porque política é tensionamento, não tem nenhum governo de unidade, os governos estão lá debatendo e discutindo, né? Então, como isso vem para fora... Só para situar para os nossos espectadores, o que ocorreu, segundo essa reportagem, acho que foi da Daniela Lima. É uma bela repórter lá. Segundo, o que aconteceu foi o seguinte: teve a reunião para o anúncio do pacote do Haddad, e o Lula quis enfiar o negócio da isenção
do imposto de renda até R$ 5.000. E o Haddad e o Galípolo teriam ponderado que não deviam fazer juntas, deviam anunciar em momentos diferentes, porque se fizesse juntos, o dólar ia explodir. Aliás, eles previram os R$ 6 ali. Então, aquele foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi quando deu o PIX, que veio o Rui Costa orientando o Lula aí para cancelar a portaria do PIX lá. E a posição do Haddad é o seguinte: se cancelar, vai chancelar as desconfianças aí em relação ao tema aí, né? Então, digamos que está faltando uma dose de esperteza política aí, né, Fábio? Pois é, eu acho que o governo do presidente Lula, o governo 3, né, do governo presidente Lula, eu tendo a achar que tem um certo comodismo de considerar que somos experientes, né? Você tem lá vários governadores, ministros, né? Eu tenho o próprio presidente está no terceiro mandato. Então, assim, será que não tem uma certa soberba de considerar que a gente está no terceiro mandato e a gente já sabe como funciona a máquina, como funciona o Congresso, etc. Aí eu perguntaria o seguinte: será que o Congresso, a máquina e a própria opinião pública funcionavam como funcionava em 2002, em 2010, Sim. Em 2000? Me parece que não, as dinâmicas são muito diferentes. O campo da comunicação expressa isso cotidianamente, né? Você vê que a principal crise de comunicação do governo, ou talvez uma das principais, nasce numa rede social de um deputado que tinha um canal que soube vocalizar e expressar o sentimento ali comum das pessoas sobre o PIX, até com um certo nível de desinformação. Mas então me parece que o governo, e acho que aí faço uma crítica diretamente ao presidente, tem uma certa soberba de achar que sabe como funciona, e talvez não saiba, talvez precise reaprender. O quão estão dispostos a aprender? Estão realmente aprendendo? Os seus assessores diretos estão atentos a esse aprendizado permanente? Porque senão você está olhando 2025 com a cabeça de 2002, 2010, e mudou muito na CIF. Você sabe muito Sim. bem disso, o campo da comunicação especialmente, a própria relação de forças Congresso Executivo mudou absurdamente. A crise de 2014, que culminou no impeachment, que depois veio a eleição de Bolsonaro, fez surgir um judiciário com uma outra postura, né? Então, assim, é um jogo completamente diferente do que vimos até 2014, se a gente pode falar assim. É isso.